Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Vunesp 2014 e no programa de hoje nós conversamos sobre a Fundação Vunesp. Nossa convidada aqui no estúdio é a diretora-presidente da Vunesp, a professora Sheila Zambello. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar sobre a nossa fundação. Estamos aí à disposição. Professora, pensando na Fundação Vunesp, como que tem sido o trabalho dela, uma vez que a senhora está à frente da diretoria da Vunesp há 2 anos? Bem, a fundação ela foi criada em 1979 pelo Conselho Universitário especificamente para realizar o vestibular da Unesp. E, nesses anos todos, o trabalho foi evoluindo e, além de vestibular, hoje a gente faz também concursos e avaliações em larga escala. Então, a gente trabalha nessas 3 áreas hoje. Professora, pensando nessa dimensão do vestibular que a senhora disse que foi o motivo da fundação da própria Vunesp, qual que é a importância da universidade ter uma fundação para cuidar desse próprio vestibular? Bem, esse vestibular, antigamente, ele tinha alguns candidatos, não muitos, né, cerca de 60 mil candidatos no decorrer do tempo. Hoje, nós já estamos atendendo mais de 100 mil candidatos para o nosso vestibular, que eles concorrem a 184 cursos que a universidade oferece, nos 34 campos, né, que compõem hoje a nossa universidade. E aí, essa dimensão de ter uma fundação é para gerenciar esses números de candidatos, divulgar essa informação. Como que é o trabalho, professora, voltado para o vestibular? Não só o número de candidatos, mas até 2009 esse vestibular era realizado em uma única etapa, num único momento. A partir de 2010, até hoje, ele é feito em duas etapas. Na primeira delas, os candidatos participam de uma prova com 90 questões objetivas, com o objetivo de selecionar os melhores candidatos para que participem dessa segunda etapa, onde eles realizam uma prova, aí sim, com questões dissertativas e uma redação. Esse vestibular vem sendo pesquisado durante esse período todo de existência da Vunesp, não é? Para que ele fique cada vez mais, que tenha mais condições, né, de selecionar os melhores alunos, né, os melhores candidatos que se propõem a realizar um ensino superior. E então essa divisão em 2 etapas veio nessa direção de pensar nessa qualidade do corpo discente que ingressa na universidade. O vestibular, quando ele se torna do tamanho que é hoje o nosso, que é o segundo maior do país, existe um limite entre o número de candidatos e o número de avaliadores possíveis para que essa avaliação seja feita de uma maneira adequada. Quando, numa primeira fase que eles fazem a prova objetiva, essa prova é corrigida por meio de computadores. Então, a gente não tem problema nenhum nessa avaliação dessa fase. Mas na segunda fase, nós não podemos ter tantos candidatos assim, porque senão teríamos que ter ou um número muito grande de avaliadores, e aí a avaliação não seria consistente, ou nós teríamos que ter, então, um número menor de candidatos para que essa avaliação possa ser feita de maneira adequada. Como que são selecionados, professora, esses avaliadores? Bem, a Vunesp já tem uma equipe de avaliadores que foi treinada durante muito tempo, né? São especialistas em avaliação, tanto para a elaboração das questões, como para a elaboração das provas, não é? E também na correção dessas provas, principalmente das questões dissertativas e da redação. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre esses 2 processos. Da própria produção desse material de prova, é isso? Da correção de questões dissertativas e da redação. Professora, que outras questões estão presentes quando nós falamos do vestibular da Unesp? Além da questão da correção, da confecção dessas questões, que a gente comenta um pouco mais daqui a pouco. Então, além da elaboração da prova, das questões, nós temos aí o processo de impressão desse material, que tem que ser feito numa gráfica com toda a segurança. Esse material ele é distribuído em todas as unidades onde nós realizamos as provas.
são nas 24 cidades que nós temos campus da Unesp, mais algumas outras que são municípios com um grande número de candidatos. Inclusive até fora do estado de São Paulo também. Até fora do estado de São Paulo também. Nos estados vizinhos, a gente tem locais onde a gente aplica a prova desse vestibular. Então, além da distribuição do material, tem aí a aplicação da prova propriamente dita, que tem um procedimento de segurança bastante forte. Porque, como vocês sabem, ano após ano, as pessoas tentam burlar o sistema. E após a realização da prova, esse material ele é recolhido na VUNESP para que que as questões sejam corrigidas, os dados sejam processados e o resultado seja então apresentado para a sociedade. A senhora comentou que há todo um processo de avaliação diferenciado quando essa prova ela é dissertativa, como funciona na segunda etapa do vestibular da Unesp, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Isso. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e hoje nós conhecemos as atividades da Fundação VUNESP. Professora Sheila, comentávamos a respeito do vestibular da Unesp, que é a grande atividade de vocês, e a senhora comentava dos critérios de avaliação, né, de como funciona a avaliação, principalmente quando estamos nos voltando para a segunda etapa do vestibular, uma vez que a primeira fase é objetiva e é uma leitura feita por computador. A VUNESP vem pesquisando outras formas de correção de prova. Nós desenvolvemos alguns sistemas, eu vou falar sobre 2 deles. Ele é específico para correção de redação por computador. Esse sistema, ele foi elaborado por especialistas na área e pela equipe pela equipe de informática da nossa fundação também. Ele pressupõe o seguinte procedimento. Nós temos os corretores, esses corretores são capacitados pela Fundação, nós temos um número muito grande de corretores, cerca de mais de 1000 corretores, porque dependendo do processo, nós temos que avaliar o ano passado, por exemplo, 650.000 redações. Então, nós temos um número bastante grande de corretores. Então, eles são capacitados para fazer a correção e são treinados para fazer a correção especificamente daquele certame. Para o vestibular da Unesp, essas redações, então, elas são digitalizadas. Após a realização do evento, elas retornam para a VUNESP, elas são digitalizadas e entra nesse sistema que distribui as redações aleatoriamente para os corretores. Esses corretores, então, eles são seguidos em cada redação que avaliam. O sistema permite comparar o resultado de avaliadores e permite também comparar o resultado de um avaliador com um grupo de redações que nós chamamos de redação ouro, que são previamente avaliadas por especialistas. Então, esse corretor não sabe quando vai cair uma redação ouro para ele, mas então ele tem que sempre estar atento e corrigir segundo os critérios estabelecidos para aquele certame. Para manter o padrão de qualidade e também de comparação entre outras redações, caso num pedido de revisão de prova, por exemplo. Isso, então é possível se acompanhar o processo em tempo real. Então, à medida que as redações estão sendo corrigidas, elas já estão sendo seguidas por uma equipe de especialistas, né? E o processo pode ser ajustado a qualquer momento. Se perceber que um corretor está atribuindo notas discrepantes dos demais, ele já é chamado, já é então orientado para seguir os critérios que foram estabelecidos de uma maneira adequada. E a senhora comentou que é um outro sistema também de avaliação dessas provas dissertativas. Isso, então esse é um dos sistemas que foram desenvolvidos. O seguinte, ele foi desenvolvido para corrigir as questões dissertativas. Ele tem um procedimento bem parecido com esse, né, onde os avaliadores também recebem as questões de maneira aleatória e eles têm um acompanhamento em tempo real também da correção de cada questão.
E isso dinamiza também o trabalho de correção para a divulgação desses resultados, que é o que o vestibulando fica tão ansioso para receber. Além de agilizar, a gente tem resultados melhores, né? Uma vez que há um controle do trabalho que está sendo realizado. Professora, pensando nessa avaliação muito criteriosa, zelosa de vocês em relação ao próprio vestibular, tem tido um retorno muito positivo da mídia externa e também de cursinhos pré-vestibulares em relação à prova do vestibular da Unesp? Tem sim, a gente vê na mídia que após a realização do vestibular, os cursinhos, os mais famosos, tem um número muito grande de alunos, eles costumam elogiar a prova que é feita pela VUNESP. Além disso, também quando os pais dão algum retorno, é sempre no sentido de que o vestibular está melhorando cada vez mais. Esse é o nosso objetivo mesmo. E aí, pensando nessa melhora, a própria VUNESP, que começou para fazer o vestibular da Unesp, ela também hoje encabeça o processo seletivo de outras universidades também. Sim, hoje a gente faz cerca de 40 vestibulares por ano. Posso mencionar mais um em termos de número de candidatos que a gente realiza para a Universidade Estadual do Amazonas, que tem cerca de 60 mil candidatos, e esse vestibular é realizado nos 62 municípios do estado, e que nos colocou um grande desafio logístico de chegar nesses 62 municípios. Isso a gente usa aí tanto o transporte rodoviário, como o aquaviário, como aeroviário, ou seja, tudo que é possível para que essas provas cheguem até esses municípios e que a gente possa também depois retorná-las à capital e terminar o processo, né, de correção e divulgação do resultado. Com a mesma metodologia implantada para o vestibular da Unesp, como a senhora comentou anteriormente. Isso mesmo. A gente tem um grande número de instituições que oferecem curso de medicina, que é um dos mais concorridos do país. Esses cursos, eles pressupõem uma prova diferenciada, que a VUNESP tem caminhado no sentido de fazer essas provas de maneira cada vez mais adequada. Assim como a segunda fase também do vestibular da medicina da Unesp, que é um dos mais concorridos do país. A segunda fase ou mesmo a primeira fase, né? A gente tem o vestibular de medicina da Unesp, é o mais concorrido do país. Esse ano, pelo menos, ele foi. E no ano do vestibular de 2015, ele foi o mais concorrido. Foi. Com a maior relação candidato-vaga. Chegou a 222 candidatos por vaga, e se nós considerarmos o sistema agora que a Unesp implantou de inclusão dos alunos de escola pública, o sistema universal chegou a 272 candidatos por vaga. Então, é um grande muito desafio. Concorrido. É um grande desafio porque é necessário se elaborar uma prova, né, que discrimine os alunos que têm um alto nível de competência. Então, é uma prova bem calibrada para que a gente consiga discriminar esses alunos. Além, professora, dessas provas de vestibulares, como a gente já comentou, com todos esses critérios, vocês também são responsáveis por alguns concursos, mas sobre isso a gente conversa no nosso último bloco. Okay. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Eu trabalho na Fundação VUNESP desde 1996. Quando eu entrei a VUNESP era na Praça da Sé. Hoje é um prédio bem bacana, grande lá na Barra Funda, um prédio próprio. E eu cuido da parte de divulgação, né, principalmente do vestibular, mas também dos concursos, das avaliações que a gente realiza. Nos últimos anos a gente tem aumentado muito o número de concursos, de processos. A minha responsabilidade ali é divulgar para a imprensa, atender a imprensa, as necessidades da VUNESP na parte de comunicação, conteúdo do site, conteúdo das redes sociais. Então, cada vez mais é importante o trabalho de comunicação lá dentro da VUNESP. O site da VUNESP ele é muito procurado, a gente tem que sempre procurar divulgar da melhor forma, facilitar a vida das pessoas que têm interesse em participar dos concursos, dos vestibulares. A gente tem uma interação bem bacana com a assessoria de imprensa da Unesp, porque eles sempre direcionam para a gente, as dúvidas do vestibular da Unesp são sempre direcionadas para a gente, então a gente tem esse trabalho que é o principal da VUNESP, ela foi criada para fazer o vestibular da Unesp.
E depois ela cresceu e começou a realizar concursos públicos e outros grandes vestibulares que são igualmente importantes. Mas o desafio é cada vez aperfeiçoar mais esse trabalho que a gente avalia como bem feito até agora. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com a diretora-presidente da VUNESP, a professora Sheila Zambello. Professora, comentamos bastante sobre os vestibulares que a Fundação VUNESP encabeça e outro grande destaque tem sido essas avaliações como o SARESP aqui no estado de São Paulo. Sim, na área de avaliação educacional em larga escala, a VUNESP já realizou o SARESP em 2001 e 2002, e a partir de 2010, nesses últimos 5 anos, nós é que realizamos essa avaliação. Ela é feita em todas as escolas da rede pública do Estado de São Paulo, no nível estadual, no municipal, e tem algumas outras instituições que também fazem parte dessa avaliação. Englobamos cerca de 650 municípios, um pouco mais do que isso, né, que são todos os municípios do estado de São Paulo, e aplicamos essa prova para quase 2,2 milhões de estudantes. São estudantes do segundo ano, do terceiro, do quinto, do sétimo, do nono, do ensino fundamental e do terceira série do ensino médio. E a logística é semelhante à de um vestibular, com todos os seus critérios de fiscalização e segurança? Tudo bem semelhante, só que numa escala muito maior, porque, como disse, nós estamos tratando de alguns milhões de indivíduos nessas provas. São 2,2 milhões de provas que têm que ser elaboradas. Para isso, nós temos, como disse, uma equipe de especialistas que elaboram questões. Nós temos um banco de dados de questões pré-testadas, que elas têm que ser pré-testadas, calibradas segundo matrizes determinadas. Essas provas, então, são elaboradas. Imagina, elas são editadas e vão para a gráfica, e depois elas são distribuídas nominalmente para cada aluno da rede pública e dessas outras instituições que fazem parte desse sistema. Além do SARESP também, a outra avaliação também. Além do SARESP, hoje a gente, a partir de outubro do ano passado, nós somos contratados pela Secretaria de Educação do Estado do Pará. Então, nós estamos fazendo uma avaliação semelhante ao SARESP, ela chama CISPAI, que é a avaliação do ensino fundamental e médio, também do sistema do sistema educacional do Pará. Lá nós fomos contratados por 3 anos, então já fizemos a avaliação no final de 2014 para cerca de 900 mil estudantes, e nos próximos 2 anos, 2015 e 2016, nós teremos cerca de 1,5 milhão de estudantes ainda que vão passar por essa avaliação. Lá a questão da logística é muito mais complicada, digamos, muito mais complexa, porque é um estado que também tem municípios muito distantes e foi necessário usar, então, o sistema rodoviário, aquaviário, o aéreo, municípios que, por exemplo, Marajó, temos que ir de barco, mas de barco, às vezes o barco não sai nos horários ou nos dias, né, que seriam necessários para a entrega do material e para receber esse material de volta também. Então, mas agora a nossa equipe já está bem qualificada para fazer o trabalho, porque eles estiveram lá, a equipe toda de logística esteve lá para que isso acontecesse da melhor maneira possível, e já estamos com o material todo de volta, os dados estão sendo processados. Tivemos um resultado fantástico de devolução do material, e os dados estão sendo processados e os relatórios estão sendo elaborados agora para o evento que aconteceu em 2014. Além dos vestibulares, dessas avaliações em larga escala, os concursos também são outro grande diferencial do trabalho da Fundação VUNESP. A gente faz cerca de um pouco mais de 100 concursos por ano, e temos entre os nossos clientes prefeituras de vários municípios, câmaras municipais, nós temos várias secretarias de Estado, e muitas universidades que trabalham conosco também, né, para realização de concursos para seus funcionários, professores, etc.
Professora, diante desse grande número de concursos que a VUNESP vem realizando ano após ano, há toda uma fidelidade, vamos assim dizer, de alguns órgãos competentes e que mostram um pouco desse trabalho muito bem realizado pela Fundação. Então, assim, algumas instituições fazem seus concursos há anos com a VUNESP, e isso vem também de uma avaliação que a VUNESP passou nesses últimos anos. Foi feita uma auditoria pela Fundação Vanzolini em final de 2012, onde a gente conseguiu um credenciamento na norma ISO 9001 de 2008, que nos credencia como uma instituição de qualidade para execução de avaliações, vestibulares e concursos. Então, como a VUNESP é uma instituição sem fins lucrativos, nós podemos ser contratados para a realização desses eventos todos sem a necessidade de licitação. Então, nós temos clientes que são realmente fiéis, estão todos os anos fazem lá com a gente, o que facilita muito, né, nosso relacionamento com eles. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação em um programa da TV Unesp e desejar sorte frente aos desafios e aos grandes números de trabalhos que vocês têm lá dentro da Fundação. Nós aqui agradecemos essa oportunidade e disponha. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui e acompanha a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.